Nascimento da minha filha mudou completamente minha vida. Desde que eu me tornei pai, ela que já vai fazer 4 anos agora, segue me mostrando que os caminhos que se iniciaram até muito tempo antes dela nascer mudaram completamente essa experiência, né? E foi muito especial para mim. Até hoje eu colho os frutos do caminho que as coisas que aconteceram ali me levaram. Bom, isso que aconteceu por conta de toda uma orientação, uma forma com que eu via o mundo antes mesmo dela nascer. Quando eu estava conversando com a Gabi, minha esposa e grande parceira, para que a gente tivesse então selado esse acordo do tão chegado momento de termos um bebê, eu já via minha esposa, já via a Gabi completamente entregue ao processo, aprendendo, lendo livros, ouvindo podcasts. E nós que já tínhamos uma parceria de longa data, uma relação muito bacana, bom, isso me levou a pensar, né? Se a gente gostava de viajar, de passear juntos, de cozinhar, de cuidar da casa, não seria naquele momento em que as coisas seriam diferentes. Então eu decidi embarcar junto com ela nessa e dar o meu primeiro passo, que para mim representou fazer uma leitura de um livro. E aí, de um livro, a gente começou a conversar, isso mesmo antes mesmo da concepção da minha filha acontecer, né? Então, ter feito aquela leitura, o primeiro livro que eu li foi Origens Mágicas, Vidas Encantadas, do Deepak Chopra e Vicky Abrams. E ter começado a fazer essa leitura me abriu novas possibilidades, né? Então eu passei a conversar mais com ela sobre aquele processo que a gente estava vivenciando, que era sentir aquele frio na barriga na hora de ser pai, na hora de ser mãe. Então a gente abriu vários momentos, na verdade, né? Para que a gente pudesse conversar sobre aquilo. E depois eu também fiz a mesma coisa, comecei a me conectar com um podcast sobre paternidade, assistir vídeos e me dediquei um montão, assim, eu acabei gostando muito de estudar sobre isso, de estudar sobre como a vida se desenvolve desde o comecinho. E uma coisa muito inusitada aconteceu, né? Minha esposa, ela tinha encontrado um curso, né, uma formação de doulas na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, e ela já tinha colocado na cabeça dela que ela irá fazer a inscrição para essa formação. E eu achei demais, assim, né? Eu que pouco sabia sobre a atuação das doulas, tinha ouvido falar que ali sobre o nome, tinha uma compreensão um pouco distante sobre a doulagem. E fui com ela, né? Fui para apoiar ela nessa inscrição, né? A gente foi junto. E aí já com a nossa filha Marina no ventre, bem no comecinho da gestação, a gente conheceu um lugar maravilhoso que era um centro gestacional Harmonia para a Vida. Um lugar muito bonito, o primeiro lugar assim de saúde, tinha muita beleza, um quiosque de vidro em frente ao mar, entre o canal que separa a Ilha Bela de São Sebastião. O lugar todo colorido, confortável, com uma vibe de uma casa assim mesmo, e eu achei incrível aquele lugar. E a enfermeira obstétrica que tinha criado esse lugar, ela idealizou, né, uma enfermeira que tinha formação de doula, educadora perinatal, uma longa jornada já nesse universo do parto humanizado. Depois de ter confirmado a inscrição para aquele curso para minha esposa, ela fez esse convite para mim, se eu não queria fazer a formação também. E eu ali surpreso, quase que no susto, mas ele já totalmente entregue nessa ideia do vamos lá, tamo junto. Então eu aceitei esse convite e aí foi uma das coisas mais incríveis que aconteceram para mim. Fiquei ali ansioso, né, com medo, e aí como é que seria nesse espaço de que aparentemente é um espaço de mulheres, né? E sim, a grande maioria eram mulheres. Depois de mim chegaram mais 2 homens, depois que o curso começou.
E aí eu vi que as mulheres estavam lá, eram 30 mulheres, e eu com mais 2 homens, 3 homens. Ali comecei a aprender ainda mais sobre um mundo completamente novo, o universo da gestação, a vida do bebê no ventre, as ciências da epigenética, a fisiologia do parto. E algo mudou e foi incrível mudar completamente a orientação, de que eu já estava ali me preparando para o parto, mas eu vi que ali não, assim, a vida pré-natal ela é grandiosa. Então isso mudou completamente, né? A ideia de que eu iria ser pai, que eu iria esperar ou me preparar para o parto acontecer e tendo minha filha nos braços e que a minha atuação começaria ali. Então o que mudou foi que eu percebi que as experiências todas vividas pela minha filha, através da minha esposa, enquanto no ventre dela, enquanto ainda formando o corpo dela, todas essas experiências elas contavam e muito para a formação, não só física, mas também mental, emocional, cognitiva. E aí, para mim, eu aprendi técnicas de respiração, de massagem, de bem-estar, tive reflexões sobre a vida, sobre como proteger aquela vida e assim, não só me preparar para o parto, mas comecei a ter ideias, né, de como eu já estava vivenciando a minha paternidade ali, por volta dos 5 meses de gestação, que esse curso aconteceu. Então, foi isso que mudou completamente a minha experiência, né? Eu passei a atuar muito mais como um observador daquela vida que já se manifestava ali, da minha filha que já estava ali, da minha grande parceira Gabi que já estava carregando aquela vida maravilhosa da minha filha que está aqui hoje já com a gente, mas é que tudo já estava acontecendo, né? Então, a minha filha, a vida dela não começaria como uma folha em branco no parto, e sim a vida dela já tinha começado, né? A partir das experiências que a gente já vivia ali, né? Então eu aprendi que eu já me relacionava com a minha filha através do relacionamento com a Gabi, minha grande parceira. Então construímos juntos um parto domiciliar, minha filha nasceu na nossa casa, em segurança, com muita saúde, com uma tranquilidade. Tivemos um pré-natal incrível com parteiras, com doulas, com uma doula que nos acompanhou no parto. Eu tive uma experiência muito incrível, né? Vivi vários medos de estar ali nesse momento, um nervosismo muito forte de viver esse parto, mas depois de ver como tudo aconteceu, como deu tudo certo, tudo aconteceu em segurança, e eu vejo até hoje como todas essas experiências, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente colocou em prática, as reflexões, as informações científicas, filosóficas e tudo como eu coloquei em prática também a minha vivência. Fiquei maravilhado com tudo que aconteceu, com a saúde da minha filha, que até hoje eu vejo no desenvolvimento dela, a força que tem a saúde dela. Eu falo que ela é mais saudável do que eu. E eu sei, né, de que a ciência comprova de que essa saúde que foi plantada ali na semente, na estruturação do ser humano, que ela vai ficar para a vida toda. Então foi a partir dessa experiência que eu escolhi compartilhar informações sobre isso, escolhi dedicar minha vida para que mais homens aprendam, coloquem em prática esse novo olhar sobre o pré-natal e também coloquem em prática todos os esforços para oferecerem um nascimento saudável e respeitoso e seguro para os próprios filhos, e nisso tendo uma relação, construindo cada vez mais um vínculo mais amoroso com as suas parceiras, né? Depois disso eu fui voluntário no centro gestacional, organizei roda de conversa, fiz algumas aulas dedicadas para os homens, tive presentes em grupos rodas de pais, segui estudando muito com as doulas que trabalhavam ali,
Fiz uma formação em educação pré-natal, mas já uma formação muito mais longa. Depois fui convidado a trabalhar na Associação Nacional de Educação Pré-Natal. E nunca mais parei de estudar o início da vida, é um campo maravilhoso e incrível. Eu acho que essa experiência que eu vivi, ela mostrou para mim um potencial de transformação, não só de mim que eu vivi, da minha família, mas de toda a sociedade. Eu acho que eu acredito muito de que o que eu vivi ali, como a minha vida está hoje, a transformação que eu vivi, ela comprova de que a paternidade ela tem um potencial de transformação do mundo, de toda a sociedade. Que nós precisamos disso. Então, é isso que eu vou compartilhar aqui. Queria compartilhar um pouquinho da minha história, de como isso aconteceu. E eu vou trazer muito mais vídeos com detalhes sobre isso, sobre essa minha própria história, sobre os conhecimentos científicos e os filosóficos que me tocaram e que me fizeram colocar em prática uma paternidade que para mim foi muito diferente do que eu imaginava antes. Muito obrigado por estar aqui, por me ouvir, por estar comigo nessa. E vamos juntos.